Pois muito bem, estamos aqui de novo para a gente continuar conversando sobre a nossa disciplina de processo do trabalho. Na aula passada, a gente terminou falando da parte geral dos recursos, né? Então, a gente viu os princípios que regem esses recursos, em especial lá o duplo grau de jurisdição. A gente verificou também que quando a gente fala de recursos na área trabalhista, a gente tem uma modificação com relação a prazos. Então, na área trabalhista, quando a gente fala de prazos, a gente trabalha no prazo de 8 dias, de 8 dias úteis, né? E a gente verificou que a relação de embargos de declaração, eles têm um prazo de 5 dias, tá? E hoje a gente começa a nossa conversa referente aos recursos em específico, né? Então, a gente vai começar a verificar realmente como que funciona cada recurso e o que a gente precisa aí, quais são os elementos que a gente precisa ter em cada recurso, tá? Então, é a partir daí que a gente começa a nossa conversa hoje. A gente vai começar falando do recurso ordinário, tá? Para a gente poder traçar um paralelo com relação ao processo civil, que é sempre mais fácil, o recurso ordinário para nós é o equivale à apelação na esfera trabalhista, na esfera civil, tá? Então, a apelação que a gente tem lá, aqui a gente tem o RO, que é o recurso ordinário, que está regulamentado no artigo 895 da CLT, tá? Então, o 895 fala que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas, das decisões definitivas ou terminativas do TRT em processo de sua competência originária e sempre no prazo de 8 dias, tá? Então, antes da gente adentrar especificamente na questão do recurso ordinário, eu queria tirar uma dúvida com vocês, né? Para vocês, é clara a diferença entre sentença definitiva e sentença terminativa? Sim. Sim, então tá bom. Então, o recurso ordinário, ele engloba os dois tipos de sentença que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Quando a gente usa o recurso ordinário, a gente tem a intenção, então, de atacar sentenças terminativas e de atacar sentenças definitivas. Então, sentenças terminativas, aquelas que são sem análise de mérito, e as sentenças definitivas são aquelas em que ocorreu a análise de mérito, tá? Proferidas por órgãos de primeiro grau, no nosso caso, o primeiro grau é a vara do trabalho, tá? Da jurisdição trabalhista no processo de conhecimento. Então, eu tive um processo de conhecimento, esse processo de conhecimento, ele passou por todas as fases processuais, e aí eu cheguei numa fase decisória, tem uma sentença que é proferida pela vara do trabalho, tá? E aí, essa sentença, então, caso eu não concorde com essa decisão, a gente vai trabalhar, então, com o recurso ordinário, tá? E vamos trazer para cá o artigo 895 para nós fazermos alguns comentários sobre ele, tá? Então, o artigo 895 cabe recurso ordinário para a instância superior, e aí a gente tem dois incisos referente a esse artigo 895, tá? Então, das decisões definitivas ou terminativas das varas de juízos em 8 dias, tá? Então, o recurso ordinário ele vai ser apresentado num prazo de 8 dias e, além disso, das decisões definitivas ou terminativas que sejam de processos de competência originária do próprio tribunal, tá? Então, de decisões proferidas pelo próprio tribunal, na qual seja um processo de competência do próprio tribunal, a gente também vai falar na apresentação de RO, que é o recurso de revista. Com relação ao artigo 895, eu quero deixar aqui um comentário sobre ele no seguinte sentido, que ele também é utilizado para impugnar os acórdãos, né? Então, vamos colocar aqui, que ele também é utilizado para impugnar os acórdãos
proferidos pelo TRT nos processos de competência originária, tá? Então, processos que sejam de competência originária do próprio TRT, a gente também vai falar de RO, tá? A gente não vai falar de um possível recurso de revista, que a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Outro artigo na qual a gente também discute o RO é o artigo 799 da CLT, tá? Então, o 799 da CLT, em especial no seu parágrafo 2º, ele vai determinar o seguinte: nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do efeito, as exceções de suspeição ou de incompetência. Então, vamos trazer para cá o caput do 799, tá? Então, o 799 fala que nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente serão opostas com suspensão de efeito as exceções de suspeição ou as de incompetência. E o parágrafo 2º. Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Então, vamos colocar aqui 799 caput e o parágrafo 2º. Com relação ao 799, o que é importante a gente levantar? Que cabe RO de decisões interlocutórias terminativas, tá? Então, acho que foi a Valéria que me perguntou em uma das aulas como que a gente o que seria o agravo de instrumento dentro da Justiça do Trabalho. E aí eu disse, né, que o agravo de instrumento ele simplesmente é utilizado para destrancar recurso, porque o agravo de instrumento na Justiça do Trabalho ele não é utilizado para as decisões interlocutórias. No caso das decisões interlocutórias, a gente também vai falar de RO, tá? A gente não vai falar de agravo. Então, cabe RO, vou deixar aqui a observação, que cabe RO de decisões interlocutórias terminativas. Então, um exemplo, quando a sentença determina a incompetência da Justiça do Trabalho e vai remeter para a Justiça Comum, dessa decisão cabe RO. Então, se porventura eu estou discutindo um contrato de prestação de serviço, tá? E eu entendo que esse contrato de prestação de serviço, ele refere-se à Justiça do Trabalho, tá? Porque contrato de prestação de serviço, ele é regido pelo Código Civil. Mas eu entendo que existiu um vínculo empregatício e por esse motivo eu estou propondo essa ação para discutir esse contrato na Justiça do Trabalho, tá? E aí o juiz entende que não é um caso de Justiça do Trabalho, porque o contrato de prestação de serviço, ele refere-se à situação civilista e ele remete para a Justiça Comum. Dessa decisão para remeter para a Justiça Comum, tá? Nós vamos propor RO. Por quê? Porque o RO, ele vai de decisões, ele é apresentado de sentenças, mesmo que ela seja definitiva ou que elas sejam terminativas. Então, por esse motivo, a gente faz a apresentação de RO e não a apresentação de agravo, porque a gente vai ver que o agravo de instrumento, para nós, ele é totalmente diferente do agravo que a gente tem dentro da esfera civilista. E aí aqui, só para uma questão de desencargo, o 487 do Código do CPC, que fala, né, quais são as decisões finais que podem ser acatadas por RO, além das terminativas que estão no 485 do CPC, tá? Então, de decisões finais de sentença, na qual ela, independente dela ser terminativa ou dela ser definitiva, nós vamos trabalhar com o recurso ordinário, tá? Agora, vamos verificar qual que é o procedimento desse recurso ordinário, né? Como que esse recurso ordinário, ele funciona, como que ele funciona dentro do tribunal. Então, vamos partir agora aqui para o procedimento. O recurso ordinário, ele tem duas peças. Ele tem uma peça de interposição e ele tem uma peça de razões, tá?
Então, ele é interposto perante a vara de origem, a vara que prolatou sentença, o juízo ACO, tá? Pedindo para que seja, então, pedindo para que essas razões recursais sejam, então, encaminhadas ao tribunal, tá? Então, eu tenho uma sentença, eu sou intimada dessa sentença, dessa intimação, 8 dias para apresentação de RO, 8 dias úteis, tá? A contar dessa intimação. Esse RO, ele vai ser, então, composto por uma peça tá? E por uma peça de razões, tá? Então, ele vai ter peça de interposição e ele vai ter peça de razões. Então, vamos entender um exemplo de como que funciona esse RO, tá? E quais são os artigos que a gente precisa verificar para determinar esse procedimento do RO. Então, vamos colocar aqui um exemplo, para a gente ver como que isso vai funcionar. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Que esse... Aqui é errado. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Eu tenho um processo que ele foi, então, interposto na primeira vara do trabalho de São Bernardo do Campo, tá? Então, fiz a interposição desse processo lá, tá? Desse processo, ele passou por todas as fases processuais. Então, ele passou por uma fase postulatória, depois ele passou por uma fase probatória e chegou numa fase de decisão, tá? Então, desse processo, a gente tem uma sentença que ela faz um julgamento parcialmente procedente, tá? E por esse julgamento parcialmente procedente, o reclamante vai interpor recurso ordinário, tá? O recurso ordinário, então, ele é interposto perante o juízo ACO, ou seja, perante a vara do trabalho, tá? Pedindo para que as razões recursais sejam, então, encaminhadas para o tribunal, tá? Ponto importante, o juízo de admissibilidade, tá? O juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ACO, ou seja, é o juiz de primeiro grau, é o juiz de São Bernardo que vai verificar se esse recurso é tempestivo, se existiu o pagamento de custas e se foi feito o depósito recursal, tá? Então, o juízo de admissibilidade compete ao juízo ACO, tá? Depois disso, feito esse juízo de admissibilidade, o juízo, então, ACO, vai intimar a parte contrária, que é o recorrido, para que ele, em 8 dias, apresente contrarrazões, tá? Chegando a essas contrarrazões, o juízo ACO faz um novo juízo de admissibilidade para verificar se essas contrarrazões são tempestivas, e aí, recebendo tudo isso, ele encaminha esse recurso ordinário para o tribunal, tá? Então, esse é o procedimento. Ele primeiro passa pelo juízo ACO, para que ele faça esse juízo de admissibilidade, mesmo porque ele é interposto perante o juízo ACO, e posteriormente o juízo ACO faz o encaminhamento ao juízo adquém, tá? Então, a gente precisa entender que primeiro ele vai passar pela vara, tá? Para depois ele ser encaminhado para o TRT. E aí, aqui eu já vou começar a trazer para nós o agravo de instrumento, tá? Então, sendo o recurso inadmitido, se por algum motivo esse recurso ordinário ele não for aceito, tá? Sendo inadmitido o recurso ordinário, o que a gente tem que fazer? Se o juiz ACO disser assim, não aceito o recurso ordinário porque entendo que ele é intempestivo, tá? Se você tiver certeza que você apresentou ele de forma tempestiva, para que você possa destrancar esse recurso, o destrancar é feito por meio de agravo de instrumento, tá? A gente vai ver o agravo daqui a pouco, mas só para a gente já ir se familiarizando com ele, a gente utiliza agravo de instrumento aqui para destrancar recurso. Então, se porventura algum recurso meu for trancado, o juízo ACO não autoriza que ele seja encaminhado para a segunda instância, tá? O recurso que a gente vai utilizar
é o agravo de instrumento para poder fazer o destrancamento desse recurso, tá? Tudo bem até aqui? Tudo pronto. Tudo? Sim. Então tá. Sim, tudo bem. Tudo bem. Vamos então ao efeito e algumas informações referente a esse recurso, tá? O efeito é sempre devolutivo, a gente já conversou sobre isso na aula passada. O efeito sempre devolutivo. Se eu quiser um efeito suspensivo, eu preciso requerer esse efeito suspensivo. O RO, ele também devolve para o juízo de quem? Reexame da matéria, tá? O que é um ponto importante no RO? O RO é o único recurso onde a gente ainda pode discutir matérias fáticas, tá? Então, no RO, eu ainda posso discutir a situação de testemunhas, eu ainda posso discutir elementos fáticos desse processo, tá? A partir depois do RO, a gente vai para um recurso de revista. No recurso de revista, a gente já não discute mais matérias fáticas, a gente só discute matérias de direito, tá? Então, o RO é o único que ainda autoriza a gente a discutir matérias fáticas, tá? Depois disso, a gente já não pode mais. Ministério Público tem prazo em dobro para se manifestar, tá? Assim como as pessoas jurídicas de direito público e a defensoria, isso é uma regra que a gente tem aí, que vem do Código de Processo Civil, tá? Tendo em vista que essas entidades, elas têm um acúmulo de processo muito grande, então, por esse motivo, o prazo em dobro. A decisão que admite o RO é irrecorrível, tá? Então, se o juízo ACO, ele aceita o RO, não tem nenhum recurso, não tem absolutamente nada que possa ser feito para voltar essa decisão, tá? Então, a partir do momento que o RO ele é aceito pelo juízo ACO, ele vai caminhar para o juízo adquem, tá? Então, não tem nenhuma decisão, não tem nenhum recurso para modificar essa decisão, tá? Mesmo que o recurso seja admitido pelo ACO, quem vai reexaminar, tá, é o adquem. Então, por esse motivo, que quando a gente faz um recurso ordinário, a gente sempre pede para que o recurso seja conhecido e provido, tá? Porque eu quero que ele seja conhecido, então eu quero que ele que seja identificado, que ele é tempestivo, que foi feito pagamento de custas, que foi recolhido o depósito recursal, e no mérito eu quero que ele seja provido, tá? Então, por esse motivo que a gente sempre pede para que o recurso seja conhecido e provido, tá? São esses dois pontos que a gente tem que ver. O RO, o juízo de admissibilidade, é o juízo ACO, tá? Mas quem vai reexaminar as questões é o juiz adquem. O juízo ACO, ele só vai fazer a verificação do juízo de admissibilidade, é o único ponto em que ele vai trabalhar, tá? É dentro do juízo de admissibilidade. Agora, o reexame da matéria, isso é feito pelo adquem e não pelo ACO, tá? Por esse motivo que eu coloquei aqui em cima, que o ACO, ele só vai verificar tempestividade, pagamento de custas e depósito recursal. Só isso, tá? Reexame da matéria ou de qualquer outra situação, isso tudo vai ser feito pelo juízo adquem, tá? Agora, a gente precisa entender o que tem que ser feito com esse recurso quando ele chega no tribunal. Então, quando esse recurso, ele... Oi, Reinaldo. Vou fazer uma pergunta, só para ficar claro aqui para mim. Saiu a sentença, eu entrei com o recurso ordinário. Isso. O juiz ACO é que faz a questão da admissibilidade. Isso. E ele, quando ele faz essa análise, ele vê que no recurso tem razão. E ele gostaria de mudar a sentença dele. Ele pode não? Você diz que ele tenha a intenção, me fugiu a palavra agora, de revogar a sentença. Isso. Tá. Então, você diz do juízo de retratação. É isso que é o que a gente tem na área civil. O juízo de retratação, na trabalhista, ele não é enxergado, tá? A trabalhista não enxerga uma possibilidade de juízo de retratação aqui.
Então, ele recebendo esse recurso, ele não vai poder falar de uma eventual modificação da sentença, tá? Ele vai ter que deixar o recurso seguir o trâmite dele para que o tribunal faça essa reanálise. Então, aqui a gente tem de forma expressa de que não existe o juízo de retratação, diferente, por exemplo, de quando eu faço a interposição de uma apelação. Quando eu faço a interposição de uma apelação, a gente ainda tem a possibilidade de um juízo de retratação. Agora, aqui o que a gente pode ter é o seguinte: se esse juízo ACO, ele, por exemplo, não autoriza que o meu recurso ordinário suba para o tribunal e eu apresento agravo de instrumento dessa decisão, quando eu informo ele de que eu apresentei agravo de instrumento, ele pode se retratar, tá? Então, do agravo de instrumento, a gente pode ter um juízo de retratação. Agora, do RO, não. Reinaldo? Entendi. Entendeu? Isso vai um pouco contra a questão da agilização, da agilidade do processo, do andamento. Da celeridade processual, vai um pouco contra com relação à economia processual também, mas o princípio do duplo grau de jurisdição, ele parte da ideia de que o juízo de primeiro grau, ele não vai querer fazer modificação da sua decisão, ele não vai querer voltar atrás com relação a isso, né? Ele só vai voltar atrás se ele tiver uma decisão superior pedindo para voltar. Então, a gente parte dessa situação. Então, o juízo de retratação aqui a gente não vai enxergar. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver agora como que vai funcionar, então, esse processo perante ao tribunal, tá? Então, esse recurso, vamos lá, ele foi admitido pelo juiz do ACO, o juiz do ACO fez lá o juízo de admissibilidade, verificou que esse recurso ele era tempestivo, que estava tudo certo com esse recurso, e encaminhou o recurso e as contrarrazões recursais para o juízo de quem, tá? Então, ele pega razões que foram apresentadas pelo recorrente, contra-razões que foram apresentadas pelo recorrido, verifica o juízo de admissibilidade com relação a isso e remete para o adquém, tá? Remete para o tribunal. Quando esse processo ele é remetido para o tribunal, a gente precisa observar alguns pontos necessários nesse sentido, tá? Então, quais são os pontos que a gente precisa observar? A gente precisa verificar qual que é a distribuição desse recurso quando ele chega perante o juiz adquém, tá? Então, a gente primeiro tem que verificar as regras referente ao regime interno. Quando eu falo as regras referente ao regime interno, é a verificação de para quem vai ser distribuído esse RO, tá? Quem é que vai ser aí o relator desse RO, tá? Após a distribuição, os autos vão conclusos ao relator. Um ponto importante. Essa distribuição ela é feita por sorteio, tá? Se não existir nenhuma situação de prevenção, se não existir nenhuma câmara preventa, tá? A gente segue um sorteio quando o juiz remete ao tribunal, é uma coisa automática lá, quem é que vai analisar esse recurso. Feita essa distribuição, os autos vão conclusos ao relator, tá? Então, esses autos vão para o relator para que ele faça a análise, tá? Se o relator indeferir por qualquer motivo o recurso, cabe agravo regimental. Toma cuidado com relação a isso, tá? Se a gente tiver uma decisão monocrática indeferindo esse recurso, tá? A gente tem agravo regimental no prazo de 8 dias, tá? Então, se o relator indefere de forma monocrática, agravo regimental, não é agravo de instrumento, toma cuidado, tá? Se não tiver... Oi? Eu não entendo quem é o relator. O relator é o ACO, o juiz ACO, ou é outra pessoa? O relator é o adquém, Valéria. O relator é o adquém. Relator. Então, é assim que funciona. Quando esse processo ele chega no tribunal, então vamos pensar em espaços físicos, talvez fique mais fácil para você enxergar, tá? O processo está na primeira vara, ali de São Bernardo, que fica próximo ao Shopping Metrópole, tá? Quando eu apresento RO,
Eu faço a interposição do RO ali, tá? Aí o juiz da primeira vara remete esse recurso para o TRT, que no nosso caso fica ali na Consolação. Chegando no prédio do TRT, tá? Esse processo, ele passa por um sorteio para verificar qual é a Câmara que vai cuidar desse processo, tá? E aí, vamos lá, quem vai cuidar é a primeira Câmara que vai cuidar. Dentro dela tem um relator, que é o desembargador responsável por esse processo. Então, esse relator, ele vai analisar o processo, tá? E vai fazer o seu voto. Se não tiver uma decisão monocrática, alguma situação que ele vai resolver sozinho, por exemplo, chega um recurso ordinário lá informando que ocorreu um cerceamento de defesa, porque o juiz de primeira instância não autorizou a produção de provas. Então, ocorreu um cerceamento de defesa. Se ele analisar essa preliminar e identificar que realmente aconteceu um cerceamento de defesa, ele pode, de forma monocrática, falar o seguinte: olha, essa sentença vai ser considerada, então, anulada, remeta-se os autos para o juiz de primeira instância, para que ele faça a audiência de instrução, tendo em vista o cerceamento de defesa, tá? Se a gente tiver uma decisão dessa do relator, cabe agravo regimental. Se o relator entender que não tem nenhuma falha processual, e aí é uma análise de mérito, ele chama o colegiado para julgar, que são os demais desembargadores. Então, o relator é um desembargador do tribunal que se torna responsável por esse processo. Ficou melhor, Valéria? Sim, professora, agora eu entendi. Entendeu? Então tá bom. Entendi. Beleza, Obrigada. então nada. Na sessão de julgamento, tá? A gente tem um presidente que determina que sejam apregoadas as partes, por qual motivo? Porque no RO pode acontecer sustentação oral, tá? Então, os advogados podem fazer sustentação oral lá no TRT referente a esse recurso ordinário. Importante sempre fazer a inscrição antes, tá? Para que você possa, então, lá no dia do julgamento, poder falar com os desembargadores quais são os pontos mais relevantes desse processo, tá? Qualquer um dos juízes, né, qualquer um dos desembargadores pode pedir vistas dos autos após ter sido proferido o voto do relator, tá? Então, no momento do julgamento, depois que o relator proferir o seu voto, os demais desembargadores, os demais juízes, eles podem pedir vistas, tá? Porque às vezes eles querem fazer alguma modificação no voto deles. Ouvindo o voto do relator, ouvindo a sustentação oral, eles pensam melhor e falam: não, acho que é o caso de modificar o meu voto, tá? Sendo feito o pedido de vista, esse pedido de vista, a gente fala que ele é feito na mesa, porque ele é feito na própria sessão, tá? Então, como que funciona? Começa a sessão de julgamento, tá? Se existir advogados para fazer sustentação oral, é realizada a sustentação oral. O relator profere o seu voto. Se nenhum dos desembargadores quiserem falar alguma coisa, a gente já vai ter o acórdão naquele momento. Se alguns dos desembargadores quiserem rever, pedir vista do processo, esse processo, então, ele vai para a mão de quem pediu as vistas, tá? E aí tem um prazo máximo de 10 dias, na qual o recurso deve retornar para o julgamento, tá? Então, prazo máximo de 10 dias, na qual o recurso vai retornar para julgar. Retornando para o julgamento, a gente tem os votos dos magistrados, e aí o presidente proclama a decisão que nós chamamos de acórdão, tá? Então, um ponto importante que a gente tem que entender aqui. RO admite sustentação oral, tá? No momento dessa sessão de julgamento, o relator profere o voto. Se um dos juízes que estão na sessão quiserem vistas do processo, esse processo, então, vai com ele, mas a gente tem um prazo máximo de 10 dias para que retorne para julgamento, tá? Retornando para julgamento, a gente vai ter, então, a colhida dos votos de todos que estão na sessão de julgamento, e aí a gente vai ter, então, a prolatação de acórdão,
que é a decisão do tribunal, tá? Tudo bem aqui? Tudo bem. Professora, Oi? teria outra audiência dentro do tribunal, quando esses magistrados recolhem os votos, tudo? José, vamos só começar a corrigir. Não é audiência aqui, é que a gente fala em sessão de julgamento, tá? Sessão de julgamento. Isso. Você disse que quando o desembargador pede vista? Não, ele pediu vistas, né? Depois ele Uhum. pedir vistas, passa esse prazo de 10 dias. Aí tem uma nova sessão. Tem uma nova sessão. Tem uma Tá. nova sessão de julgamento para que a gente tenha, então, a prolatação dos votos, tá? E aí a prolatação do juiz para que a gente possa, então, o voto dele ser feito o acórdão. Tá? Tem uma nova sessão. O que não acontece normalmente nessa segunda sessão é nova sustentação oral, porque a sustentação oral já foi feita uma vez, né? Então a gente não tem nova sustentação oral, mas a gente tem nova sessão de julgamento. Perfeito. Tá bom? Tá Com bom. isso, a gente tem um RO, tá? Com isso, a gente tem um RO e a gente tem um acórdão referente a esse RO, tá? Pois bem, vamos lá. Reclamante não gostou desse RO, não gostou do acórdão, não era aquilo que a gente queria, o RO manteve decisão, não era isso que a gente estava pretendendo. Com isso, nós vamos apresentar o RR, que é o recurso de revista, que está no artigo 896 da CLT. Deixa eu só ver como eu coloquei aqui em cima. Tá. Que está no artigo 896 da CLT. Lembra que eu falei que o RO, ele é o único recurso que admite que a gente discuta questões fáticas, porque quando a gente chega no RR, no recurso de revista, o recurso de revista já não admite mais análise de matérias fáticas, tá? O recurso de revista, a gente só vai discutir matérias de direito, a gente já não vai mais discutir aqui matérias de fato, tá? Então, qual é o principal objeto referente ao RR, tá? Ele é apenas para impugnar acórdão regional que contenha determinados vícios, tá? O objeto dele, o objetivo é aprimorar a questão dos pronunciamentos judiciais, rechaçar hábitos e ilegalidades que eventualmente possam ocorrer nas decisões proferidas pelos tribunais regionais. Então, quando a gente fala de RR, a gente não fala mais de matérias fáticas, tá? A gente só fala de matérias de direito. A gente já não discute mais matérias fáticas quando a gente trata de RR. O artigo 896, que determina como que vai funcionar esse RR, então ele vem e fala o seguinte para nós. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de RO em dissídios individuais pelos TRT quando? Então, deixa eu trazer aqui primeiro o caput do 896. Então, aqui a gente tem o caput. Aí a gente vai ter as alíneas que autorizam que seja feita o RR. Aí vejam que o RR, ele vai ter pontos muito específicos para serem tratados, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui para ficar tudo num texto só, para a gente conseguir fazer a leitura no todo. A gente tem pontos que autorizam a apresentação de RR, então não é uma coisa assim tão aberta, vamos dizer assim, tá? Ele é uma coisa bem mais específica e, principalmente, é uma coisa bem mais técnica de ser apresentado, tá? O RR, realmente, ele é um recurso técnico. Então, por esse motivo que RR, por exemplo, ele não pode ser feito pelo ius postulandi. O RR, ele precisa da presença de advogado para que ele possa, então, ser realizado. Então, vamos lá. Cabe RR para a turma do TST. Então, vejam que aqui a gente já não fala mais em TRT, a gente fala em TST.
das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelo TRT, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariar em súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do STF, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva e acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator a decisão recorrida, interpretação diferente na forma da alínea A, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, vejam que quando a gente fala de recurso de revista, ele é uma questão técnica, tá? É quando a gente venha aferir lei federal, Constituição Federal, lei estadual. Então, vejam que é quando existe a aferida referente a uma legislação. Então, por esse motivo que recurso de revista, ele não pode ser apresentado para discutir matérias fáticas. Para discutir matérias fáticas, a gente vai falar única e exclusivamente de RO, tá? A gente não vai falar de RR, tá? O RR, ele também tem a admissibilidade dele, então vou colocar aqui, que o RR, ele tem admissibilidade, então além dos pressupostos genéricos, tá? A gente tem pressupostos específicos com relação ao RR, que é a decisão ter causado algum tipo de ferimento justamente em algum ponto da legislação, tá? E além disso, o RR, como já diz o caput do 896, o RR, ele só é admissível com relação a decisões que venham de recurso ordinário, tá? Então, quando que você vai poder apresentar RR? Você vai poder apresentar RR de decisões de recurso ordinário. Então, do acórdão do recurso ordinário, cabe RR. Então, para você poder falar de um recurso de revista, você precisa, primeiro, ter um acórdão do recurso ordinário, tá? Segundo, essa decisão do recurso ordinário venha a aferir lei federal, súmula do STF, jurisprudência do TRT, convenção coletiva, acordo coletivo. Então, são situações, Constituição Federal, então são situações extremamente técnicas, tá? Então, além da gente ter que obedecer todos os pressupostos genéricos, que é o de para a pessoa estar sendo representada por advogado, ter capacidade recursal, ter o preparo. Além disso, tem o pressuposto específico, que é RR só é cabível de acórdão de RO. Tudo bem com relação a isso? Então, RR só poderá ser admitido em face de acórdão do RO, tá? Então, eu preciso de um acórdão do RO para que a gente possa ter, então, a situação do RR. Tudo bem aqui? Tudo bem. Tudo ok, professora, tudo bem. Achei que todo mundo tinha caído. Não. Ah, tá todo mundo ouvindo. aqui. Ah, não, tá bom, tá todo mundo aqui. Achei que vocês tinham caído. Então tá bom. Estamos aqui. Estamos aqui, então tá bom. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração no RR é o tal do pré-questionamento, tá? Que isso acaba, às vezes, sendo um transtorno para nós, tá? O RR, ele requer o embargo de pré-questionamento, tá? Para que a gente possa apresentar RR, a decisão recorrida, tá? Ela tem de ter sido veiculada no recurso, tá? E ainda tem que se tratar de uma violação frontal e direta à norma da Constituição.
Então, o que nós normalmente fazemos? Aqui é mais uma dica para a vida prática. Do RO, do recurso ordinário, do acordo do recurso ordinário, nós precisamos fazer os embargos de pré-questionamento, tá? Nesses embargos de pré-questionamento, a gente precisa que o tribunal se manifeste sobre todos os pontos do processo, tá? Então, os embargos de pré-questionamento, eles são apresentados para que o tribunal se manifeste de matérias que não foram ventiladas na decisão. Desses embargos de pré-questionamento, a gente vai apresentar o recurso de revista. Para que eu possa apresentar o recurso de revista, eu preciso informar ao Tribunal Superior. Olha, eu pré-questionei o TRT sobre a decisão, tá? Ele disse que não tinha mais nada para falar, então, por esse motivo, eu apresentei recurso de revista, tá? Nunca saia de um recurso ordinário diretamente para o recurso de revista, tá? Saia do acórdão do RO com embargos de pré-questionamento no prazo de 5 dias, porque os embargos de pré-questionamento, eles têm a mesma estrutura dos embargos de declaração, então faça os embargos de pré-questionamento. Alguns chamam embargos de declaração de pré-questionamento, não tem problema, tá? Então, acórdão do RO, embargos de pré-questionamento, dos embargos de pré-questionamento, recurso de revista, tá? Porque no seu recurso de revista, você vai ter de informar que você fez o pré-questionamento perante o recurso ordinário. Porque o recurso de revista, ele tem de ser apresentado quando não existe outra possibilidade. Às vezes, nos embargos de pré-questionamento, o tribunal, ele analisa aquela decisão, ele fala, realmente eu fui contraditório, realmente eu fui omisso, realmente cabe aqui cabe os embargos, tá? Então, nunca saia do recurso ordinário diretamente para um recurso de revista. Faça os embargos de pré-questionamento, justamente para que você possa, no seu RR, informar que você fez embargos de pré-questionamento perante o TRT, tá? Então, é obrigatório esses embargos de pré-questionamento. A gente tem 2 súmulas, uma súmula do STF e uma súmula do TST, informando essa situação do pré-questionamento, tá? Então, com relação ao pré-questionamento, vamos deixar aqui 2 observações importantes, tá? Primeira observação que a gente vai deixar, que a decisão recorrida, ela tem de ser alegada uma violação à lei. Então, para que a gente possa falar de RR, a gente tem que obedecer às alíneas do artigo 896, e veja que as alíneas, elas sempre falam de violação à legislação, tá? Então, a gente precisa fazer isso, tá? E tem de interpor embargos de declaração, tá? Tem de apresentar embargos de declaração para o pré-questionamento, tá? A intenção desses embargos é justamente pré-questionar, tá? E aqui fica afastado qualquer situação protelatória, desde que os embargos realmente sejam embargos de pré-questionamento, tá? Então, aqui a gente não fala de que esses embargos são protelatórios, porque nós precisamos fazer os embargos de pré-questionamento para poder fazer o recurso de revista, tá? Então, além do pré-questionamento, a gente também tem a impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 23 do TST que determina isso, tá? Então, além do pré-questionamento, a gente também tem a impugnação de todos os fundamentos do acordo recorrido. Quando eu vou apresentar recurso de revista, eu preciso impugnar o acórdão. Eu preciso ver o que no acórdão do RO não foi favorável e o que eu preciso impugnar com relação a isso. O que eu preciso pedir para ser revisto, tá? Então, vamos colocar aqui que essa impugnação que ela tem que ser feita, o que a gente precisa obedecer nesse sentido? A gente precisa obedecer que o acórdão recorrido, tendo mais de um fundamento sobre a mesma matéria, pedido ou qualquer outra questão que tenha sido apresentada, tá? O recurso de revista exige a impugnação de todos os fundamentos.
tá? Ainda que seja uma questão de ordem pública. Mas quando você vai apresentar recurso de revista, tá? Eu vou apresentar recurso de revista tendo em vista que a decisão do TRT feriu a convenção coletiva que determinava um percentual diferente com relação às horas extras. Então, a convenção coletiva admitia um percentual de 40% das horas extras, e eu vou apresentar recurso de revista nesse sentido, porque o TRT julgou que tinha que ser 50% o percentual, conforme a Constituição Federal. Pois bem, o recurso ordinário, a decisão do recurso ordinário, feriu convenção coletiva. Se feriu convenção coletiva, a gente vai falar de recurso de revista, tá? O meu recurso de revista vai ser referente à matéria das horas extras. Então, se vai ser referente à matéria das horas extras, eu tenho que impugnar todos os elementos que discutam horas extras. Então, eu tenho que impugnar a questão de que não pode ser aplicada a convenção, uma vez que pode ser aplicada a convenção. Eu tenho que impugnar que os 40% são legítimos, porque consta em convenção coletiva. Então, todos esses pontos precisam ser levantados no recurso de revista. Se você deixar de levantar um dos pontos, o TST vai entender que daquele ponto você não quer nenhum tipo de reanálise, tá? Então, por esse motivo, a gente precisa levantar todos os elementos, tá? Reexame de provas, aqui, ou de fato, está totalmente fora de cogitação. Situação também já simulada, tá? Então, reexame de provas, elas não são aceitas aqui, tá? Aqui só vai discutir matéria de direito, tá? A gente não vai discutir nenhum outro tipo de situação, a não ser situações de direito, tá? A gente não vai discutir outro elemento que não seja isso. Matérias fáticas e matérias de prova, nós só vamos discutir no RO, tá? No RR, nós não vamos trazer para cá. Eu vou fazer um desmembramento do artigo 896 com relação às alíneas, só para ficar didaticamente mais fácil de vocês enxergarem o cabimento, tá? Então, a gente já fez até a leitura, mas entender que o cabimento está restrito às alíneas do 896. Se não tiver na alínea do 896, não é recurso de revista, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um reexame da prova pericial. Não está nas alíneas do 896, então não é recurso de revista, tá? Mas o acórdão do RO não aceitou as provas produzidas. Tudo bem, não cabe recurso de revista, tá? Porque no recurso de revista, nós não podemos discutir fatos e nem provas. No recurso de revista, nós só podemos discutir situações de direito. Então, se não está nas alíneas do 896, automaticamente não é recurso de revista, não adianta, porque não vai passar, tá? Uma coisa que eu já quero lembrar, que eu disse no RO. Se você apresentar recurso de revista, tá? E o TRT não quiser subir o seu recurso de revista para o TST, para poder destrancar o recurso, agravo de instrumento novamente, tá? A gente vai falar do agravo ainda, mas só para lembrar, tá? Agravo de instrumento novamente para poder destrancar esse recurso de revista, tá? Efeito, regra geral, efeito devolutivo, aqui a gente não discute outro tipo de efeito, a não ser que eu peça esse outro tipo de efeito. E aí a gente vai ver qual que é o procedimento com relação a esse RR. A gente vai verificar o que a gente pode fazer, como que esse RR tem que tramitar, tá? Então, o RR, ele é interposto perante o juízo ad quem, tá? Quem proferiu o acórdão. Então, o RR, ele tem peça de interposição para o TRT e peça de razões para o TST, tá? No prazo de 8 dias a contar da intimação do acórdão, sempre direcionada ao presidente do TRT correspondente, tá? Então, vamos continuar lá no nosso processo, que ele estava na primeira vara do trabalho. Então, da primeira vara do trabalho, ele foi para o TRT,
O TRT proferiu decisão e eu vou apresentar recurso de revista. Então, eu vou interpor o recurso de revista perante ao TRT, pedindo para que esse recurso de revista seja encaminhado ao TST, tá? Então, a interposição é feita perante o juízo ad quem, tá? A petição do recurso é dirigida ao presidente do TRT e as razões recursais ao ministro relator e à turma do TST, tá? Então, a minha peça de interposição para o TRT, a peça de razões para o TST, tá? Se for denegado o recurso de revista, interposição de agravo de instrumento, tá? Negou o recurso de revista, interpõe agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista, tá? E o 1037, se os recursos forem afetados, deverão ser julgados no prazo de 1 ano. Então, o prazo que o TST tem para julgar o RR é até 1 ano, tá? Por isso que demora tanto, uma eternidade, para que esses recursos de revista sejam julgados, tá? E são raros os casos, raríssimos os casos, de recurso de revista que sobe para o TST sem agravo de instrumento, tá? Normalmente o TRT barra esses recursos de revista, porque quem faz o juízo de admissibilidade é o adquém. Então, o TRT, ele analisa tempestividade, ele analisa preparo, e ele analisa se você está dentro do artigo 896, tá? Então, normalmente, o TRT barra esses recursos de revista, tá? São raros os recursos que sobem, porque eles sempre alegam que o recurso de revista apresentado não feriu o 896, não se encaixa no 896. Então, por esse motivo, ele não vai subir, tá? E aí, normalmente, a gente tem que destrancar isso por meio de agravo de instrumento. De agravo de instrumento, aí não pode negar o que esse recurso seja encaminhado para o TST, tá? Tudo bem aqui? Ô, Juliana. Oi. E esses recursos, tudo tem custo, né? Tudo. De revista, o agravo de instrumento. Uhum. Tudo tem custos e não são custos baixos. Tá? A gente tá... Eu até acho que eu coloquei para vocês na semana passada, mas eu vou até ver aqui de novo o valor... Deixa eu ver o valor atualizado, né? O valor do recurso ordinário, o recurso, o RO, tá numa média de R$10.000. Isso você tinha falado. Isso. E o recurso de revista, 20 mil. 20 mil. E o agravo para desenrolar? O agravo, ele não tem preparo. Ah, não tem preparo. Então, é só o recurso mesmo. Só o recurso mesmo. Tá? O agravo, a gente não tem... A única coisa que a gente tem no agravo, se ele estiver na fase de execução, se é um agravo na fase de execução, a gente tem o porte de remessa, que é de R$40, mais ou menos, tá? Mas não tem preparo a questão do agravo. Tá? É mais os recursos principais mesmo, que são caros. Não adianta a gente falar que é barato, porque não é barato. Então, por isso que a gente pensa muito antes de recorrer. Tem que valer muito a pena, né? O que normalmente nós, advogados, acabamos falando para quem tem que recolher esses valores, né? Eu falo muito isso, às vezes, para alguns clientes, que tem que recolher. Eu falo, olha, para você pagar 10 mil no recurso que corre o risco de você perder, é mais fácil você ligar para a parte contrária e oferecer 10 mil para ele e acabar o processo. Então, tem que fazer uma boa análise se realmente cabe RO e se cabe recurso de revista, porque senão você vai perder R$30 mil brincando, né? Então, tem que analisar direitinho, com muita calma, se realmente é caso de recurso ou se você vai simplesmente recorrer para ganhar tempo e lá na frente você pode perder esses preparos que foram pagos. Um ponto importante, já que a gente está falando de preparo, um ponto importante na Justiça do Trabalho é o seguinte: quando a parte que vai recorrer recolhe esses preparos, tá? Lá na frente, quando a gente chega na fase de execução desse processo, o valor do depósito recursal pode ser abatido do valor da execução, tá? Então, vamos pensar no seguinte: a gente tem lá
um valor a receber de, por exemplo, R$40 mil, né? O reclamante pode pedir o levantamento dos depósitos recursais e aí fica a falta de quitado. Então, isso pode vir a acontecer. Eu já fiz vários acordos, por exemplo, onde a gente fez, então, a reclamada liberou os depósitos recursais e pagou a diferença que faltava, né? Porque esse valor depositado, ele é depositado numa conta, vamos fazer uma analogia, a conta do fundo de garantia do empregado, tá? E aí esse valor depois pode ser levantado caso a gente tenha uma condenação de quem pagou. Então, por isso que a gente pensa muito antes de apresentar um recurso na trabalhista, por ser caro e pelos riscos do negócio serem muito altos na trabalhista, tá? Tudo bem até aqui? Só para complementar o que o Reinaldo tinha me perguntado. Sim, tudo bem. Sim? Então tá bom. Tudo bem. Com isso, a gente fecha recurso de revista, tá? A única possibilidade do recurso de revista é o 896, a gente não tem outra alternativa de apresentação do recurso de revista, tá? E aí a gente chega no agravo. Quando a gente fala de agravo, na Justiça do Trabalho, primeira coisa, a gente tem que esquecer do rol do 1015 do CPC, tá? Porque aqui, para nós, não existe aquela situação do 1015, tá? Para nós, quando a gente fala de agravo, a gente fala de situações bem diferentes do que a gente tem perante o 1015, tá? Então, quando a gente fala de agravo aqui no processo trabalhista, a gente começa a discussão do agravo no caput do 897, tá? Então, vocês vão ver que o caput do 897 só fala assim, cabe agravo no prazo de 8 dias, ponto, tá? Então, o 897 traz para nós que cabe agravo no prazo de 8 dias, tá? Então, se porventura você tiver alguma decisão que venha a trancar algum tipo de recurso, você vai discutir, então, por meio de agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Só que nós não temos apenas o agravo de instrumento, tá? A Justiça do Trabalho, ela tem 2 tipos de agravo. Nós temos o agravo de instrumento e nós temos o agravo de petição. Então, nós temos 2 tipos de agravo para serem analisados, tá? Então, a gente vai começar falando do agravo de petição. O agravo de petição, que está no 897, a linha A, tá? Ele é apresentado para impugnar decisões proferidas no curso do processo, tá? Ou da fase de execução. Então, quando que eu vou falar de agravo de petição? Eu vou falar da existência de um eventual agravo de petição quando eu tiver decisões que foram proferidas no curso do processo, tá? E aí, o que a gente vai trabalhar com essas decisões no curso do processo, tá? São decisões que, porventura, não autorizem, por exemplo, a apresentação de cálculos, tá? Ou que não homologue os cálculos que foram apresentados. Então, dessas decisões, a gente fala de agravo de petição, tá? Um ponto importante do agravo de petição é ele dentro da fase de conhecimento. Então, vou até colocar aqui, ó, que não cabe agravo de petição na fase de conhecimento. Então, na fase de conhecimento, a gente não fala de agravo de petição, tá? Mesmo se tratando de sentença proferida em ação incidental. Então, em fase de conhecimento, a gente não fala de agravo de petição. Por isso que o agravo de petição, ele é enxergado na fase de execução, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma homologação de cálculos de forma errônea, quando eu tenho uma penhora realizada de forma errada. Então, nessas situações, a gente vai falar de agravo de petição, tá? Então, né, nessa fase de execução, a gente vai trabalhar com esse tipo de agravo, tá? O agravo de petição, no artigo 897, ele traz lá uma delimitação para nós. Então, o 897
parágrafo 1º, determina: o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Então, o agravo de instrumento, quando ele é apresentado, eu preciso justificar o motivo do agravo, a matéria do agravo e quais são os valores que eu estou impugnando. Então, eu vou apresentar agravo de instrumento, por exemplo, somente para impugnar os valores referentes às horas extras, porque eu não concordo com o cálculo que foi apresentado, tá? Eu vou apresentar agravo de petição para impugnar o adicional de insalubridade, porque eu não concordo com a forma como ele foi calculado. Então, para esse motivo, a gente apresenta agravo de petição. Vejam que o agravo de petição não é uma questão genérica, tá? E ele é uma situação que a gente vai discutir números. A gente não vai discutir nada além de números, tá? Isso é um ponto importante de ser verificado no agravo de petição. Como que esse agravo de petição vai correr, tá? Quais são aí principalmente a parte do efeito desse agravo de petição? Então, vamos lá. Efeito devolutivo, tá? Porém, é permitida a execução definitiva da parte que a gente não está discutindo. Então, eu apresentei agravo de petição para discutir adicional de insalubridade. As horas extras, eventuais verbas rescisórias, isso eu não estou discutindo, então, automaticamente, isso já pode ser executado de forma definitiva, tá? Agora, aquilo que está sendo discutido no agravo de petição não pode, porque a gente ainda está conversando sobre isso, tá? Como eu disse para o Reinaldo, não tem preparo, tá? Não tem nenhum valor a ser pago. Como que é o procedimento desse agravo? Prazo de 8 dias, como todos os outros recursos, tá? Contados da ciência de decisão que vai ser impugnada. Então, vamos lá. O juiz prolatou uma homologação de cálculos e eu não concordo com essa homologação, tá? Da não concordância dessa homologação, a gente vai falar em agravo de petição, porque eu entendo que as horas extras estão erradas, tá? O agravo de petição, ele é direcionado ao juiz prolator, tá? Então, se o juiz prolator é o juiz da primeira vara, São Bernardo, então esse agravo de petição, ele vai ser direcionado para ele, tá? Que vai exercer o juízo de admissibilidade, tá? Então, ele faz isso. Admitido o recurso, e aí aquilo que o Reinaldo também falou no começo da aula com relação ao juízo de retratação, admitido o recurso e o juiz mantendo a homologação, tá? A parte contrária é intimada para fazer a contraminuta do agravo. Então, se o juiz mantiver, no exemplo que eu estou dando, se ele achar que os valores de horas extras são aqueles mesmos, que ele não vai mudar aquilo, então ele intima a parte contrária para que a parte contrária faça a contraminuta desse agravo, tá? Depois disso, o juiz remete o recurso ao TRT, e aí cabe ao TRT decidir sobre uma carta de sentença, dizendo que ele concorda com aquilo, tá? Ele pode determinar uma execução imediata, ou ele pode concordar com o seu agravo de petição e falar que vai fazer a modificação com relação a essa homologação. Então, a título de procedimento, tá? Ponto importante aí, a título de procedimento. A título de procedimento, então, esse agravo, ele é interposto perante o juízo que proferiu a decisão, tá? Esse juízo, ele vai fazer a admissibilidade, tá? Admitindo o recurso e não existindo retratação, parte contrária é intimada para apresentar contraminuta do agravo, tá? E aí, juntando razões do agravo e contraminuta do agravo, esse recurso ele é remetido ao TRT, e aí o TRT vai dar a decisão. Se vai fazer alguma modificação, ou se não for fazer nenhuma modificação, carta de sentença e execução imediata com relação a esses valores, tá? São essas opções que o TRT vai ter.
Tudo bem aqui? Vou entender que sim. Sim, sim. Tá. O agravo de petição, se ele for interposto da decisão do TRT, ele é julgado pelo TST, tá? Se a decisão agravada for o juiz do trabalho, julgado pelo TRT, tá bom? Sempre a instância superior. Então, a gente sempre vai falar de agravo de petição quando a gente for discutir as situações de execução, tá? Então, em situações de execução, a gente fala de agravo de petição. A linha A. Agora, a gente tem outro agravo dentro da CLT, que é o agravo de instrumento. Tem agravo de petição e a gente tem aqui o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque junto com a peça do recurso, a gente manda um instrumento. O que é esse instrumento? São cópias do processo, tá? Então, o agravo de instrumento, eu preciso fazer, então, a necessidade da formação de auto em apartado, tá? Permitindo, assim, o fluxo normal do processo principal, enquanto está sendo discutido o agravo de instrumento em outros autos, tá? E aí, esses outros autos, eles são compostos por cópias extraídas do processo principal, tá? E, além disso, ele é remetido ao juízo ad quem. Então, se eu tenho lá o TRT não permite que o meu recurso de revista suba para o TST. Dessa decisão, cabe agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento, ele é apresentado ao juízo ACO, remetido ao juízo ad quem, com o pedido de que seja feito o destrancamento do recurso de revista, tá? Então, eu vou apresentar agravo de instrumento perante ao TST, dizendo o seguinte: TST não quer liberar o meu recurso de revista. Então, por gentileza, analise o meu agravo, na qual eu estou pedindo para destrancar o recurso de revista e analise o meu recurso de revista, tá? Então, é esse praticamente o pedido que a gente faz no agravo, tá? TST destranca o recurso de revista e analisa o recurso de revista, porque o TRT não quer deixar esse recurso chegar aqui para que você possa fazer essa análise, tá? O cabimento do agravo de instrumento, ele é bem diferente do cabimento que a gente tem na esfera civil, tá? Aqui vai caber agravo de instrumento das decisões que denegarem interposição de recurso, tá? Seja ordinário, seja de revista, extraordinário, adesivo, de petição, ou qualquer decisão que denegar seguimento ao próprio agravo de instrumento, tá? Então, a gente vai usar agravo de instrumento aqui, única e exclusivamente, para destrancar recurso. Então, qualquer decisão que denegar a interposição de recurso, nós vamos pedir a modificação disso por meio de agravo de instrumento. Porque aqui, para nós, de decisão interlocutória, é recurso ordinário, não é agravo de instrumento, tá? O agravo de instrumento aqui, ele só é apresentado para subir esses recursos, tá? Ele só vai equivaler para isso, tá? A gente não vai ter agravo de instrumento aqui para outro motivo, tá? Efeito desse agravo de instrumento. Efeito do agravo de instrumento. Apenas efeito devolutivo, o que é uma regra, tá? Apenas efeito devolutivo. A matéria que vai ser analisada limita-se aos aspectos de validade ou não da decisão que denegou o recurso. A única coisa que você vai discutir nesse agravo de instrumento é o pedido para que o seu recurso seja aceito e seja liberado, tá? É o único motivo pelo qual você vai apresentar agravo de instrumento, tá?
não tem outro motivo pelo qual você possa fazer esse agravo, tá? Então, você não vai poder pedir, por exemplo, agravo de instrumento para decisão interlocutória, aqui não tem isso, tá? Então, você só vai poder apresentar agravo de instrumento para pedir o reexame de um recurso que tenha sido trancado, tá? Com relação ao preparo, que eu estava conversando agora há pouco com o Reinaldo. Quando a gente fala de agravo de petição, como ele é uma peça colocada dentro do próprio processo, tá? Com um pedido apenas para discutir eventuais valores, tá? Esse agravo de petição, ele não é, esse processo não vai para lugar nenhum. Eu não preciso pegar esse processo de um lugar e levar para um outro lugar, né? Eu não preciso pedir uma reanálise total desse processo. Então, quando a gente fala de agravo de petição, a gente não fala em preparo, tá? Quando a gente chega no agravo de instrumento, aí aqui a gente tem que verificar uma pequena situação a título desse preparo, tá? No agravo de instrumento, a gente não tem as custas, mas a gente tem um valor básico aqui para ser pago, que equivale aos 50% do valor do depósito recursal daquilo que eu quero destrancar. Então, se eu quero destrancar um RO, que vale 10 mil, eu tenho que pagar 5 mil para destrancar ele, tá? Então, no agravo de instrumento, eu não tenho custas, mas eu tenho depósito recursal para ser recolhido, tá? Então, toma cuidado com relação a isso. Custas não tem, mas depósito recursal, 50% do valor do recurso que eu quero destrancar. Então, vejam a brincadeira. 10 mil reais do RO, tá? Aí eu apresento um RR. O RR não sobe, mas 10, aí já foi 20 mil, 10 do RO, 20 do RR e mais 10 do agravo, tá? Compensa ligar para a parte contrária e tentar fazer um acordo. Fica aqui uma dica para vocês, tá? Porque se você perde esses recursos, automaticamente esses valores vão ser revertidos para o reclamante. Então, já reverte logo de uma vez em acordo, e aí você não tem a dor de cabeça e a pressão desses recursos que corre o risco de você perder o recurso, tá? Tudo bem aqui? Reinaldo? Gente, eu vou começar a rezar. Eu vou começar a rezar pela alma de vocês. Tô ouvindo, tudo bem, ouvindo. Juliana. Na verdade, assim, Então, tá é tudo bom. uma questão de estratégia. Oi. Sim. Questão de estratégia, né? Por exemplo, o lado da empresa aqui, às vezes vale a pena, dependendo do valor que você está discutindo, pagar o recurso e tentar reverter, já que se esse valor estiver dentro do que pode ser perdido, né? Sim. Então dá para ir levando e pagando, uma vez que lá na frente você pode reverter tudo para o pagamento se você perder realmente o processo. Você tem que ter, eu falo assim, que para recorrer, você tem que ter muita certeza da sua tese de recurso. Se você não tiver tanta certeza assim, não recorre, né? Agora, se você tiver certeza com relação a isso, aí compensa. Aí compensa correr o risco, né? Então, tudo é uma questão de estratégia. Professora, mas isso mais no caso do reclamante, né? Porque falando em nome da reclamada, a gente sempre recorre para poder ganhar prazo. Sim. É que antigamente, Márcia, a gente não tinha a possibilidade do reclamante ter que recolher, né? Hoje em dia a gente tem. Hoje em dia sim. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer. Eu acho que hoje em dia de ambos os lados, porque as litigâncias de má-fé também estão comendo solto. Sim, também. Né? Quem mais tinha me chamado? Não? Então tá bom. Vamos continuar então aqui com relação ao processamento desse agravo de instrumento, tá? Sob pena de não conhecimento, artigo 897, parágrafo 5º, tá? Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do agravo de instrumento de modo a possibilitar, caso provido, imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Então, aqui, o que a gente precisa entender, tá?
Aqui presta bastante atenção nisso, porque às vezes é um mero detalhe que faz toda a diferença, tá? Agravante e agravado, tá? Deverão instruir a petição de agravo e a contraminuta com as peças necessárias para o reexame da decisão denegatória do recurso trancado, quanto ao mérito do próprio recurso que teve seu segmento obstato pela a decisão agravada. Então, vamos lá. O agravo de instrumento, ele tem de ter petição inicial, contestação, as procurações do agravante e do agravado, a decisão que negou o recurso que eu quero destrancar, tá? E o próprio recurso. Então, vamos pensar que eu quero destrancar um RO, tá? E aí, para destrancar o RO, eu vou apresentar agravo de instrumento. Então, esse agravo de instrumento vai ter de ter petição inicial, contestação, as procurações, a decisão que negou o meu RO, tá? E, além disso, eu preciso ter também o próprio agravo de instrumento, o próprio RO. Por quê? Porque todos esses documentos, tá? Eles são remetidos para o adquém. E o adquém, quando ele recebe esse agravo, ele pede, então, para que a parte contrária seja intimada para apresentar contraminuta de agravo e contrarrazões do recurso que eu quero que seja destrancado. Então, nessa oportunidade, a parte contrária já se manifesta dos dois recursos. Por quê? Se o meu agravo for aceito e o recurso for destrancado, automaticamente nesse recurso a gente já tem razões e contrarrazões. Então, quando eu apresento agravo de instrumento para destrancar um recurso, a parte contrária ela é intimada para apresentar contraminuta do agravo e contrarrazões do recurso que eu quero que seja destrancado, tá? Então, ela já é intimada para as duas situações. Ele é interposto perante o órgão judiciário que prolatou a decisão agravada, tá? A qual poderá revogá-la ou não, tá? O recurso principal será encaminhado ao juízo de quem? Então, aquilo que a gente conversou no início da aula, do juízo de retratação, tá? Quando eu apresento agravo e eu comunico o juízo ACO de que eu apresentei agravo, ele pode se retratar. Se ele não se retratar, tá? A gente vai seguir o trânsito normal da situação. Se a decisão agravada for mantida, então não teve retratação, parte contrária é intimada para apresentar contraminuta do agravo em 8 dias e contrarrazões do recurso que nós estamos pedindo para destrancar. Tá? Então, a parte contrária é intimada para essas duas situações. Se o meu agravo for provido, a turma delibera com relação ao julgamento do recurso principal, tá? E aí segue o procedimento do recurso que eu pedi para destrancar. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Eu tenho um recurso de revista que foi feita a interposição no TRT e o pedido para que as razões sejam encaminhadas ao TST, tá? O TRT tranca o meu recurso de revista. Fala que o meu recurso de revista não vai subir. O que eu faço? Agravo de instrumento, tá? Para o adquém. TST tem um recurso de revista no TRT e ele não quer liberar. Então, por esse motivo, eu estou agravando, tá? Nisso, eu vou comunicar o TRT. Agravei da decisão que você negou de subir o meu recurso de revista, tá? Se ele se retratar, se ele falar assim, ah, não, tudo bem, eu vou liberar o seu recurso de revista, esquece o agravo, tá? Então, o agravo perde o objeto e o recurso sobe. Se ele falar, mantenha o seu recurso trancado, tá? Se ele falar que ele vai manter, parte contrária é intimada para apresentar contraminuta de agravo e contrarrazões do recurso principal. Juízo ACO pega o agravo, a contraminuta, o recurso de revista, as contrarrazões e manda tudo para o adquém, tá? Se o adquém falar, realmente, o agravo está certo, destranca o recurso, esse recurso de revista segue o trâmite normal do recurso de revista, tá? Se o adquém falar,
não tem validade o seu agravo, tá? E eu não vou analisar o seu recurso de revista, o recurso de revista fica parado, tá? E com relação a isso, a gente não tem muito o que fazer, tá? Alguns se discutem agravo interno nesse sentido, tá? Mas a gente acaba não vendo aí grandes utilidades no agravo interno para a liberação desse recurso, tá? Então, por esse motivo que recurso de revista é uma coisa bem difícil no processo trabalhista, tá? Tudo bem, Valéria? Sim, professora. Sim? Então tá bom. Sim. Com isso, fechamos os agravos. Essa aula hoje tá muito chata, gente. As coisas estão se fechando muito fáceis aqui. E aí, nós temos o pequenininho embargos de declaração. Embargos de declaração, artigo 897-A da CLT. Quando a gente fala de embargos de declaração, a gente tem esses embargos na intenção de sanar obscuridade, contradição, omissão, erro material ou eventual pré-questionamento. É por esse motivo que a gente apresenta embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração, eles não têm a intenção de modificar decisão. Então, eu não apresento embargos de declaração para pedir um reexame da sentença. Eu apresento embargos de declaração para sanar vícios, tá? No entanto, que a sentença de embargos de declaração, elas são utilizadas para incorporar a decisão principal, tá? Para integrar a decisão principal. Então, eu não vou ter uma nova sentença. O que eu tenho é uma sentença principal e a sentença dos embargos de declaração, tá? E a sentença dos embargos de declaração, elas integram a sentença principal. É somente para isso, tá? A intenção dos embargos de declaração: sanar obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material, tá? Então, obscuridade, as mesmas coisas que a gente tem na esfera civil. Obscuridade, falta de clareza. Contradição, falta de coerência. Omissão, quando houver uma lacuna. Erro material que pode ser feito de ofício pelo juiz. Para a trabalhista, entra o pré-questionamento, tá? Então, quando determinadas matérias não tenham sido ventiladas na decisão. Eu preciso que esse acórdão, ele rebata todos os pedidos, tá? Mesmo que ele fale que é improcedente, não tem problema. Mas eu não posso deixar que nada fique para trás, tá? Então, o juiz, ele precisa me dar uma sentença rebatendo tudo aquilo que foi pedido, tá? Eu não posso deixar nada passar, tá? Mesmo que eu apresente embargos e o juiz fale assim, tá bom, indefiro. Não tem problema, mas eu preciso que o juiz fale alguma coisa. Para o bem ou para o mal, eu preciso que ele fale alguma coisa referente aos pedidos que eu apresentei, tá? Ô, Juliana. Oi? E por que essa obrigação dele falar? É para não dar margem para a pessoa reclamar depois? Alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, Reinaldo, a questão do pré-questionamento é porque você só pode apresentar recurso para a instância superior se você estiver esgotado todas as possibilidades na instância inferior. Então, por esse motivo, a gente apresenta pré-questionamento quando não é levantado todos os pontos. Não, então, essa questão de levantar todos os pontos, mesmo que seja para indeferir e tal, precisa ter essa obrigatoriedade, é por conta para não dar margem. Por dois pontos, para não dar margem de uma eventual falha processual, tá? E também para que a próxima instância tenha verificado que você esgotou todas as possibilidades na instância inferior. Ok, tá bom. Tá? Então, por esse motivo que a gente fala do pré-questionamento. E, além disso, o recurso de revista e eventuais recursos especiais e recurso extraordinário, eles têm a obrigatoriedade do pré-questionamento. É requisito para que se tenha esses recursos.
Ok. Tudo bem? Observações, tá. Observações com relação aos embargos, tá? Prazo de 5 dias é o único recurso de prazo diferente, tá? Então, da decisão que tenha que apresentar embargos de declaração, 5 dias, tá? Então, se eu tenho um acórdão, por exemplo, e esse acórdão ele é omisso, 5 dias para embargar, tá? Efeito devolutivo, não possui preparo nenhum, nem custas, nem nada. Apresentado para o juiz que prolatou a decisão e ele interrompe o prazo do próximo recurso. Então, vamos lá. Eu tenho uma sentença e aí eu tenho 8 dias para apresentar recurso ordinário. Se eu apresento embargo de declaração no prazo de 5 dias, interrompe o prazo do RO, tá? Que volta na integralidade depois, quando a gente tiver uma sentença de embargos, tá? Então, dá a sentença de embargo 5 dias depois, para que eu possa apresentar o próximo recurso, RO ou RR ou agravo, não sei, depende de qual é o recurso que você vai apresentar depois dessa decisão. Tudo bem com relação a isso? Sim, tudo bem. Tranquilos? Felizes e contentes? Ok. Para mim, eu vejo bastante essa parte, é bem comum lá. Para quem já trabalha na trabalhista, isso daqui é arroz com feijão que a gente fala. Exatamente, né? Ainda mais pela reclamada. Ainda mais pela reclamada, eu concordo com você. Se estão todos felizes e contentes, desejo a todos um bom almoço de domingo, uma boa semana e uma boa semana de provas para vocês. E espero revê-los em breve. Bom descanso e bons estudos a partir de agora.